Boa noite, eu espero que todos, todas e todos estejam bem. Nós damos sequência ao debate CEDEM. Nesse momento, esse debate especificamente vai abordar o tema política de cotas no ensino superior. É um evento que terá formato virtual, transmitido pelo Facebook. É importante a gente ressaltar o seguinte, que nesse ano de 2022, completa-se 10 anos de promulgação da Lei Federal 12.711, que estipulou a política de cotas em instituições federais de ensino superior e médio. Na Unesp, as cotas, a política de reservas de cotas, tiveram início em 2014, com a reserva de 50% das vagas para a graduação, mas isso foi sendo implementado gradativamente, nós só atingimos os 50% em 2018. E a Unesp, e desse total de 50% de ingresso de alunos provenientes da escola pública, 35% dessas vagas são reservadas para alunos pretos e pardos, pretos, pardos indígenas, provenientes da escola pública. No início, foram muitas as críticas, inclusive temos uma situação bastante emblemática, que é a presença de alunos que fraudam a sua autodeclaração como pretos e pardos. Contudo, essa situação ela vem paulatinamente sendo reconstruída e repensada, e efetivamente uma nova universidade está sendo construída. Aí contamos também nesse debate com a pesquisa desenvolvida por 4 pesquisadores, intitulada Desempenho Acadêmico e Frequência dos Estudantes Ingressantes pelo Programa de Inclusão da Unesp. O que ela aponta? Que não há diferenças importantes entre os dois grupos, contribuindo para desmistificar a ideia preconceituosa de que estudantes que ingressam pelo sistema de reserva de vagas necessariamente obtêm resultados inferiores àqueles que ingressam pelo sistema universal. O estudo é de autoria dos professores Eduardo Galhardo, Mário Sérgio Vasconcelos, Fernando Frei e Edgar Rodrigues, todos da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Assis. Vamos contar, então, com a valiosa contribuição nesse debate de professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, a Cássio Sidney Almeida Santos e o professor Mário Sérgio Vasconcelos. Eles compõem essa mesa, uma mesa que eu coordeno com muito prazer e muita honra, e tenho um enorme prazer de estar nesse momento em que a universidade vem se constituindo efetivamente como uma nova universidade mais inclusiva, uma universidade mais respeitosa, e uma universidade que tem um longo caminho ainda para seguir, mas que nesse momento já é visível que a universidade se enegrece, a universidade se coloca o desafio de poder se pensar e se reorganizar, e a gente tem aí muitas coisas ainda para serem feitas, porém, há uma enorme... Aquilo que nós já acumulamos nesses últimos tempos são notícias e resultados extremamente alvissareiros pela construção dessa nova universidade, e construiremos uma nova sociedade. Então, quem são os nossos expositores, né? Professor Acácio Sidney Almeida é pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas e professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, coordenador do Núcleo de Estudos Africano e Afro-Brasileiro, NEAB-UF-ABC, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Brasil-África, da UF-ABC, pesquisador associado do Grupo de Antropologia de Comunicação da Universidade Félix Boigny, Costa do Marfim, presidente do Conselho Deliberativo
da Casa das Áfricas. Seja bem-vindo, professor Acácio, passo a palavra para o senhor, então. Muito obrigado pela sua participação. A Unesp inteira, a UCD inteiro, agradece muito a sua vinda até a sua participação no nosso debate. Olá, boa tarde, ou melhor dizendo, boa noite, né? Então, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar com vocês, professora Valéria, que uma amiga de muitos anos, né? Agradeço também a oportunidade de me reencontrar com o professor Juarez, um outro grande amigo, e o professor Mário, que acabo de conhecer, né? É horrível quando estamos nos preparando para alguma intervenção e a coisa dá errada, né? Eu não entendi o que aconteceu com o computador, mas os computadores são assim, né? Num determinado momento eles também precisam descansar, e esse aqui praticamente não desliga. Se você preferir, Cássio, eu posso passar a palavra para a Juarez, depois retorno para você. Não tem problema, eu continuo, Valéria, eu continuo. Tá bem, então. No momento em que eu pensava hoje sobre essa intervenção, sobre esse encontro proposto por vocês, eu acabei me lembrando de um encontro que tivemos, e o Juarez certamente também vai se lembrar, de um encontro que tivemos em 2019, quando organizamos um seminário nacional para tratar das políticas afirmativas. Isso em 2019, se não me falha a memória, no mês de junho do ano de 2019, e ali já nos preparávamos para o que deveria acontecer e está acontecendo agora em 2022. Estou falando especificamente de uma atividade, ou das atividades que foram organizadas durante esse seminário, e que tiveram como objetivo já pensar a lei 11, a lei de cotas, né, a 12.711, e também nos prepararmos para o que viria a seguir, né? O que viria a seguir não tinha qualquer relação com a pandemia, mas a pandemia, de alguma forma, ou de todas as formas, mudou muito a nossa agenda de trabalho, todas nós sabemos, e naquele momento, em 2019, algumas pessoas tinham como principal preocupação pensar se deveríamos pautar, se deveríamos colocar em discussão os 10 anos da lei, né? Lembrando que em nenhum momento existia uma previsão de que a lei terminaria em 10 anos, ou que as políticas afirmativas, aquelas como previstas na lei de cotas, terminaria, e sim que nós estaríamos num processo, no momento de avaliação, que é o que nós estamos fazendo atualmente. Algumas pessoas entendiam que, ou passaram a entender depois, nesses últimos 2 anos em que estivemos presas e presos em casa, pelo menos aquelas que puderam, né, ou aquelas que fazem parte do grupo que em função de algum privilégio, conseguiu se manter em casa durante todo esse processo doloroso da pandemia, entendiam também que era possível trabalharmos para que o processo de avaliação não fosse realizado agora, não fosse realizado nesse momento. O que nós sabemos é que todos os retrocessos produzidos nos últimos anos, e eu falo de 2016 para cá, desde o momento em que a presidenta Dilma foi retirada do poder, então todos os retrocessos produzidos atingem diretamente a população negra, atingem diretamente todas nós. Então não seria diferente em relação à Lei 12.711, não seria diferente em relação à lei de cotas. Então eu começo dizendo que o momento atual é um momento de grande preocupação. E eu entendo que esse momento é de grande preocupação exatamente porque nós não nos preparamos, ou não nos preparamos da forma como poderíamos nos preparar, ou da forma como nos preparamos há 20 anos atrás ou mais na defesa da lei de cotas. Nós não nos preparamos agora para novamente fazer a defesa desse importante instrumento que foi capaz de alterar de forma bastante significativa as realidades das nossas universidades. Eu falo a partir da Universidade Federal do ABC, mas eu sei que envolve também o
conjunto das universidades públicas no Brasil, e aí não seria diferente na Unesp, não seria diferente na Estadual da Bahia, que tem pioneirismo, na Estadual do Rio de Janeiro, que também foi pioneira, e outras que chegaram mais tardiamente, mas que hoje ocupam um lugar importante, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo. Quando eu digo que o momento é delicado, basta olharmos as últimas publicações ou basta acompanharmos o que vem acontecendo na Câmara dos Deputados, a partir do momento em que se colocou em discussão a lei de cotas, né? Nesse exato momento, nós temos o deputado Bira do Pindaré como relator da lei, do projeto de lei do PL 3422. É importante que, além de acompanharmos o debate que vem sendo promovido através de audiências públicas com o deputado Bira do Pindaré, também estejamos muito atentas e atentos a outras questões que vêm acontecendo, como, por exemplo, o fato de que a Comissão de Educação passou agora a ser presidida pelo deputado Kim, sendo ele um dos parlamentares que vem trabalhando contra, se não integralmente contra a lei de cotas, mas pelo menos naquilo que diz respeito na lei de cotas a um dado que considero extremamente importante, que é a questão racial na lei de cotas, ou seja, uma mudança, uma possível mudança, uma mudança que poderá ocorrer se não estivermos atentas e atentos exatamente a esse debate que se dá de forma muito silenciosa, né? O que eu estou dizendo, dos 60 ou quase 70 projetos de lei que temos na Câmara dos Deputados, né, muitos deles extremamente positivos. Eu diria que ter o Bira do Pindaré, o deputado Bira do Pindaré, como relator já é um grande ganho para todos nós, porque o Bira do Pindaré tem se mostrado e de fato é extremamente comprometido com os movimentos sociais, tem escutado e já se reuniu com o Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Assistência Estudantil, já se reuniu com um grupo de parlamentares e não parlamentares e movimento negro, né, através da Perseu Abramo, e tem se reunido com outros, e na próxima semana, não me lembro bem a data, mas assim que o meu computador voltar, eu saberei dizer para vocês, tem uma nova audiência pública, e eu acredito que essa audiência pública seja das mais importantes, já que ele terá reunido ali na sua relatoria todas as informações, todas as considerações passadas e acatadas por ele, considerações vindas principalmente dos movimentos sociais. Então, nesses 10 anos, desde que entrou em vigor a 12.711, nós temos conseguido perceber, e eu vou falar especificamente da Universidade Federal do ABC, uma grande mudança, e essa mudança ela não diz respeito apenas ao quantitativo, né? Não é apenas uma mudança quantitativa, mas é também uma mudança qualitativa em curso em nossas universidades, né? E ao olhar para a Universidade Federal do ABC, eu posso afirmar que isso vem ocorrendo também em outras universidades federais, já que nós, através do Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores, temos pautado a discussão das políticas afirmativas e temos avançado no sentido de fazer com que as companheiras, companheiros, as gestoras, os gestores, os dirigentes, entendam que, ao falarmos de políticas afirmativas, estaremos falando de assistência estudantil. O que isso quer dizer? Nas universidades federais, nós temos o Programa Nacional de Assistência Estudantil. O Programa Nacional de Assistência Estudantil foi criado há um pouco mais de 10 anos atrás. Ele não faz qualquer referência às políticas afirmativas, mas, indiscutivelmente, ele guarda uma grande relação com a assistência estudantil. Nós queremos fazer com que principalmente com que dirigentes e gestores que trabalham com assistência estudantil percebam que as políticas afirmativas hoje se traduzem de melhor forma quando olhamos para a assistência estudantil como um direito, quando olhamos para a assistência estudantil como um elemento capaz
de alterar ou de mudar estruturalmente a permanência das estudantes, sobretudo as estudantes que necessitam, que dependem da assistência estudantil. Então, dessa forma, nós temos nos últimos anos, mas muito especificamente de 2 anos para cá, através do fórum, nós temos trabalhado e temos feito propostas que se juntam à nossa consciência e à nossa afirmação da importância da lei de cotas. E aí, nesse sentido, discutindo não apenas o acesso, já que o acesso se dá, assim, garantido aí pela lei, mas também ações de permanência que podem ser propostas ou podem ser consolidadas, independentemente da lei, podem ser consolidadas nas instituições federais do ensino superior. E eu falo isso olhando especificamente para as resoluções, para as portarias, para todos os documentos das nossas universidades, que podem, independentemente da lei, garantir uma permanência e garantir que essa permanência atenda-se de forma bastante qualificada aquelas e aqueles que ingressam através da lei 12.711, ou tendo a lei 12.711 como guardiã dessa proposta que transforma a nossa sociedade. Essa é uma disputa nada fácil, e aqui eu cito como exemplo algo que eu venho citando e tem gerado um certo desgosto algumas pessoas quando me ouvem, que é o fato de que até hoje a Andifes, que é a associação que reúne as reitoras e os reitores das universidades federais, não ter vindo a público se posicionar em defesa da lei de cotas, né? E eu sempre, ao falar isso, faço questão de lembrar que a Andifes, há alguns anos atrás, veio sim a público se posicionar contra a lei de cotas. E, nesse momento, ela poderia fazer o mesmo caminho que aqueles intelectuais que assinaram o manifesto contra a lei de cotas há alguns anos atrás têm feito, que é de vir a público dizer que erraram e, por isso, aproveitam esse momento, que é o momento da avaliação da lei de cotas, para, então, publicamente dizer que erraram e publicamente defender, sim, a lei de cotas e publicamente defender as políticas afirmativas, né? Que, ao contrário do que eles diziam, não provocaria aquilo que eles acreditavam que era a racialização. Ou melhor, em uma sociedade já racializada, o que nós estávamos buscando com a lei de cotas era exatamente corrigir todos os problemas, todas as distorções e todas as agruras, né? Só que a Andifes não fez isso, né? Ao contrário de algumas outras associações, de alguns outros grupos que se posicionaram publicamente. Então, eu entendo que esse momento, quando nós estamos falando da lei de cotas, nós estamos falando de um conjunto grande de ações que, no processo de avaliação, poderá ser benéfico ou poderá trazer benefícios e ganhos se o movimento negro, se a sociedade civil, se as instituições públicas de ensino se posicionarem de forma bastante clara, se posicionarem de forma bastante firme em defesa da lei. Cito aqui, a título de exemplo, que, a partir da lei, foi possível produzir, dentro das universidades, um outro processo nesse processo de transformação, né, foi possível acolher outros grupos. Então, hoje, muitas das universidades, e aí eu falo especificamente das federais, além das cotas previstas na 12.711 também, têm acolhido grupos como LGBTQIA+, refugiados e outros grupos, historicamente também alijados de todos os direitos na nossa sociedade. Então, é um momento em que é necessário termos a plena noção de que o debate já teve início, não temos garantias da continuidade da lei, não no formato em que ela se encontra, da mesma forma que temos tido, e aqui eu cito também a título de exemplo, perdas no universo das questões ambientais
e de outras questões que talvez sejam de maior conhecimento da nossa sociedade, não seria diferente naquilo que diz respeito a um grupo que sempre foi tido como escória, o que somos nós. Né? Então, nós precisamos fazer com que a 12.711 seja mantida e continue o seu percurso transformador, mas aí é importante também lembrar que, juntamente com a 12.711, nós precisaremos defender a 12.990, que é verdadeiramente uma lei que garante, ou deveria garantir, né, que nos concursos públicos fossem reservadas as cotas para negras e negros, e não tem acontecido da forma como deveria. Então, no conjunto, nós não cumprimos, no conjunto geral, pensando agora na 12.711, não foi cumprido aquilo que havia sido previsto, se fazer a avaliação. O momento agora talvez seja de dar início a essa avaliação, por isso escrevemos um manifesto que circulou e que está citado no relatório do deputado Bira do Pindaré, propondo algumas mudanças a partir da avaliação, começando pela realização de uma grande pesquisa que deverá, ou que esperamos seja conduzido pela Andifes, para, de fato, fazermos a avaliação dos impactos da lei de cotas nas universidades federais. Então, volto a dizer, como no início da minha fala, que é um momento bastante delicado e, por isso, precisaremos estar bastante atentas para que nesse processo todo, não tenhamos perdas além daquelas que já tivemos, pelo fato de termos uma lei que não vem acompanhada, entre outras coisas, de um orçamento para que ela pudesse cumprir o papel que assim esperamos. É a minha rápida intervenção, considerando que o meu computador continua parado aqui. Muito obrigada, Cássio, pela oportunidade de poder ouvi-lo. É sempre muito importante fazer esse intercâmbio, sobretudo considerando que você ocupa um lugar de gestão de suma importância, porque é pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas numa universidade do estado de São Paulo, que é a UFABC. Então, te agradecemos muito e sabemos que precisamos estreitar ainda mais os laços de diálogo com a pró-reitoria e a própria Universidade Federal do ABC. Eu agora convido o professor Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier, para que possa fazer uso da palavra e fazer a sua fala. O professor Juarez é vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus de Bauru, onde ele ministra disciplinas no curso de jornalismo e também no curso de pós-graduação dessa mesma instituição. É autor de comunicação, inovação e organizações, afrodescendência, identidade conquistada, entre outras obras e artigos. Em 2014, recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares da Câmara Municipal de Bauru. Então, com toda essas comendas, né, professor, convido o senhor para que possa fazer uso da palavra, por favor. Maria, né, pela apresentação, e agradeço ao CEDEM pelo convite bastante gentil para poder participar dessa mesa, né, ao lado do Acácio, que foi meu colega na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos anos 80, e com o meu companheiro de reflexões e políticas de permanência na Universidade Estadual Paulista, o professor Mário Sérgio. Né? Agradeço o convite e compartilho desta observação crítica feita pelo Acácio, que me antecedeu. Concordo com o debate, a discussão sobre a insuficiência de esforços no sentido de assegurar não apenas a manutenção da política, da lei, mas da ampliação dentro da necessidade fundamental exigida pela realidade política social brasileira. E, a partir dessa percepção, é que eu tenho trabalhado com 4 pontos, que eu vou brevemente expor aqui,
sobre a presença do negro na pós-graduação, no ensino superior brasileiro, e particularmente a partir da perspectiva da política adotada em 2012. Eu tenho me dedicado a esses 4 eixos que me parecem pontos centrais para a discussão de uma política mais ampla sobre a compreensão e a participação da população negra na conquista dessa política, desde os anos 70. A primeira, eu acho que é uma constatação importante, já apontada anteriormente. Né? Essas políticas de ação afirmativas, elas são e podem ser consideradas no Brasil como a ferramenta mais importante de enfrentamento ao racismo na história desse país. A prática dessas políticas apontaram, como se discutia desde os anos 70, a eficiência dela em 3 questões fundamentais na realidade política social brasileira. Primeiro, que denunciou o circuito de privilégio que sempre caracterizou as relações políticas, econômicas, sociais e culturais brasileiras. A lei de cotas, ela evidencia a existência de um circuito de privilégios cristalizado na história política social brasileira, no acesso à renda, no acesso à cultura, no acesso ao território e no acesso aos direitos políticos. A adoção dessa política evidenciou para a sociedade, para além dos circuitos que já discutiam essa questão há muito tempo, a necessidade de se romper com esse circuito de privilégios. Evidenciou, tornou preciso, apresentou de forma articulada para a sociedade, e para setores especialmente que estavam longe dessa discussão, que esse circuito de privilégio caracterizado pelo acesso à política de bem-estar social no Brasil era fundamentalmente uma reprodução em escala atualizada e moderna da política inaugurada no país há mais de 500 anos. Esse fator foi extremamente importante, porque foi um fator que ajudou a eliminar de vez a fabulação da chamada democracia racial. Se ela já estava superada do ponto de vista teórico-conceitual, ela passou a ser superada do ponto de vista prático, efetivo, factual, de que tais políticas são fundamentais para a superação da situação em que a população negra vive na sociedade brasileira. Uma segunda questão importante é que essas políticas ajudaram a romper com uma imagem de controle que sempre caracterizou a sociedade brasileira, em especial a partir da construção do século XIX da imagem da população do negro, da imagem social do negro, da imagem política do negro, sempre tipificada pelas características que foram desenhadas pelo racismo científico a partir do século XIX, de incapacidade, de incompetência, de preguiça, mas, acima de tudo, de incapacidade de elaboração conceitual de questões complexas importantes na estrutura social brasileira. As políticas de ação afirmativas permitiram o ingresso de jovens negros na universidade, questionando questões importantes que estavam consolidadas e consagradas na sociedade brasileira desde o século XIX, como, por exemplo, a ideia de que a população negra não poderia ter um bom desempenho acadêmico na universidade. Essa ideia que surge de forma mais estruturada no século XIX, atravessa o século XXI, e ainda resistia de forma bastante feroz e bastante concreta no ingresso do século XXI na sociedade brasileira, a despeito de avanços importantes obtidos pela população negra, em especial a partir da segunda metade do século XX. Então, essas ideias e imagens constituídas a partir do preconceito passaram a ser duramente questionadas pela presença da população negra em espaços importantes, produzindo reflexões importantes, ideias importantes e propostas importantes para a compreensão da realidade social brasileira. Um terceiro aspecto importante é que ela impôs à sociedade brasileira a categoria quase que absoluta e imperativa de ter uma necessidade de enfrentamento ao racismo sistêmico e genocida da sociedade brasileira. De modo geral, a população negra foi sempre a principal responsável na denúncia e na luta política contra esse racismo sistêmico e genocida,
e, de uma certa forma, ela ampliou o circuito do debate sobre essa questão para a sociedade brasileira. Não é mais possível setores da sociedade brasileira, em especial da classe média brasileira, negar a existência absoluta, concreta, no dia a dia, no cotidiano da sociedade, da prática do racismo, que se caracteriza no Brasil pelo genocídio generalizado, particularmente da juventude negra brasileira. Então, esse é um aspecto que me parece importante da resistência que determinados grupos têm à manutenção e ampliação dessa política. Ela efetivamente transformou-se numa ferramenta eficiente de enfrentamento ao racismo na história do Brasil, como nós nunca havíamos experimentado nos períodos anteriores. Uma segunda questão que me parece importante nesse debate, a adoção dessa política desafiou o modelo de Estado brasileiro. Desafiou um modelo de Estado constituído no Brasil, em especial a partir do século XIX, com a chegada da família real. Um Estado que se cristalizou a partir das pré-condições históricas que montaram esse país, do genocídio e escravização, que trouxe para a sociedade brasileira um conceito de descartabilidade humana, de setores matáveis, de setores descartáveis socialmente. O Brasil é o país que mais mata negros, mais mata mulheres, mais mata gays, lésbicas, trans, pobres e indígenas do mundo, de forma assustadora, em escala industrial. O Brasil, que foi constituído a partir da lógica da subcidadania, do maior conjunto de pessoas da sociedade brasileira. O Estado Democrático de Direito nunca chegou na periferia, particularmente nas áreas e territórios negros da sociedade brasileira, e uma pré-condição pautada pelo absoluto processo de apartheid, segregação e separação da população negra de qualquer exercício básico da cidadania. Essas pré-condições constituíram um Estado fundamentalmente patriarcal, segregacionista, supremacista branco, impedidor de qualquer possibilidade do exercício pleno da cidadania da população negra. E se cristalizou a partir dos processos constitucionais do país. Se cristalizou a partir da experiência constitucional do país. Todo esse modelo de Estado foi sendo sistematicamente constituído, e é possível observar a constituição desse modelo a partir da observação das constituições brasileiras. A de 1824, por exemplo, cristaliza um aparelho de coerção brutal contra a população negra e persuasão baseada no racismo científico. Ela cristaliza essa política e institui de tal forma esse modelo que ela nem admite que o Brasil vivia num período escravagista. A Constituição de 1824 nem toca nessa questão, nem toca nesse problema. A Constituição de 1891, ela materializa um projeto em curso no Brasil desde 1830, na figura do Código Penal, que institui a lógica da vadiagem como sendo um modelo fundamental de um processo de combate a uma suposta criminalidade apontada naquele período, que deu base para o encarceramento em massa de jovens negros, como nós assistimos hoje. O Brasil é o terceiro país com a maior população encarcerada no mundo, com um evidente marcador étnico-racial. A Constituição de 1934 cristalizou a política de acesso exclusivo da população branca à renda a partir de 1870 até 1930, à possibilidade da educação formal, ao território e à lógica política de constituição de um projeto nacional. A Constituição de 1937 tinha até um capítulo sobre a necessidade de promover uma educação eugenista na sociedade brasileira. A de 46, que poderia ser a mais democrática, não avançou em questões importantes e fundamentais de políticas públicas para a população negra. A de 1967 foi fundamentalmente uma Constituição que consagrou um modelo incivilizado de enfrentamento das contradições políticas registradas no Brasil naquele período. Só 100 anos depois da abolição, em 1988, é que se tem uma Constituição
que pela primeira vez criminaliza o racismo e abre a possibilidade de se pensar políticas públicas de ação afirmativas, como a lei adotada em 2012. Então, constitucionalmente, os modelos organizados no Brasil cristalizaram uma política de um Estado antinegro, de um Estado que impediu, bloqueou qualquer possibilidade de mobilidade vertical da população negra na estrutura social brasileira. Uma terceira questão importante é que toda essa discussão e toda a lógica política das ações afirmativas foram praticamente construídas de forma solitárias, de forma isoladas pela população negra. Até os anos 70, praticamente era a população negra a única interessada em discutir a possibilidade das políticas de ação afirmativas. Depois dos anos 70, ela foi exclusivamente a principal motivadora desse debate na sociedade brasileira. Quando, nos anos 70, se observam as ações políticas desenvolvidas pelo movimento negro pelo mundo afora, o movimento social negro teve a condição e possibilidade de se vincular aos segmentos políticos sociais mais avançados e vanguardistas no debate da necessidade das políticas públicas de ação afirmativa, como, por exemplo, a população negra norte-americana. O intercâmbio constituído nesse momento por ativista político foi extremamente importante para se compreender a necessidade dessas políticas públicas, assim como a relação com o movimento social negro-africano, em especial ao final do processo das lutas pela descolonização da África, que passou a ter um papel fundamental na compreensão sobre a política de Estado adotada em países africanos, como, por exemplo, na África do Sul, e a necessidade das ações políticas de ações afirmativas para a superação do racismo. Esse intercâmbio negro internacional foi extremamente importante para as decisões políticas adotadas na luta nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até chegar só no século XXI para a adoção de uma política de ação afirmativa que já vinha sendo adotada pelo mundo afora desde o ano de 1948, e o Brasil só vai adotar isso no século XXI. Em função da militância negra, em função do enfrentamento político feito pela militância negra. E o último eixo que nós temos discutido é como essa política promoveu uma transformação incontornável na universidade brasileira. O ensino superior no Brasil, desde o século XIX, se caracterizou por um ensino fundamentalmente racista. O racismo científico surge nas instituições de ensino superior. Nas faculdades de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro, de 1988 e 87, nas faculdades de Direito de Pernambuco e de São Paulo, se remolda uma realidade nova, com a fundação da Universidade de São Paulo nos anos 30 e vem se reproduzindo desde então na sociedade brasileira. A política de ingresso de pretos e pardos oriundos de escola pública nas universidades provocou uma mudança importante nessas universidades. Provocou mudanças de problematização do ensino e questionou duramente o ensino pautado naquilo que Paulo Freire chama de um ensino bancário, questionou duramente as políticas de extensão, que até então era feita privilegiadamente dentro dos muros da universidade, questionou a política de pesquisa, que não ia além das problematizações características da classe média, e questiona, a partir desse ingresso, as políticas de permanência na universidade, tanto do ponto de vista da permanência estudantil, quanto do ponto de vista da gestão na universidade pública, que ainda reproduz o mesmo modelo característico desse espaço na academia desde o século XIX. A presença de pouquíssimos professores e professoras negras e de pouquíssimos gestores de alta gestão nessas universidades públicas. Criou um problema fundamental que trouxe um debate importante que começa a se desdobrar a partir de agora, em especial graças aos grupos de pesquisadores negros nessas universidades. Apontam já a insuficiência da episteme, debate científico na universidade, e aponta a necessidade de uma nova episteme, aponta a necessidade da ampliação do escopo teórico das universidades públicas,
que reproduzem ainda o modelo branco, segregacionista e, acima de tudo, patriarcal, que ainda tem um modelo de pesquisa científica pautada ainda na fabulação da neutralidade axiológica do saber científico universitário e de um distanciamento da sociedade, ainda um modelo distanciado da sociedade. Esse questionamento, essa crítica, se faz possível graças à presença da população negra na universidade. E apontam novos desafios, que no fundamental já foram apontados pelo Acácio, só quero reforçar como ideia conceitual daquilo que nós estamos discutindo. Quais os grandes desafios que nós temos hoje na universidade brasileira para assegurar as políticas públicas de ação afirmativa? A primeira questão fundamental é que a universidade não é um ente mítico. Faz-se necessário o enfrentamento político a essas questões na sociedade brasileira. A universidade, ela não está isolada dessa realidade política social e tem um papel importante no enfrentamento às ações incivilizadas em curso no Brasil hoje. A universidade, por ser uma cápsula dos processos civilizatórios da sociedade moderna, com a presença da população negra, pode ser, de fato, um espaço privilegiado de debate político, de superação de um modelo patriarcal, capitalista, supremacista, e impede, de fato, que a universidade tenha uma relação mais orgânica, mais concreta com a sociedade brasileira. Um segundo desafio é como se aproximar da sociedade, não reproduzindo as características que sempre foram feitas pela universidade brasileira, que sempre se colocou numa situação de distanciamento em relação aos problemas concretos da sociedade, como, por exemplo, o debate sobre a fome, sobre o genocídio sistemático da juventude negra, sobre a segregação e brutalidade contra a mulher negra, sobre a incivilidade que se reproduz nas periferias das grandes cidades, que afetam fundamentalmente a população negra. Parece-nos que a universidade tem uma responsabilidade política de enfrentar esse debate na sociedade, criar condições para fazer esse debate político na sociedade. E, por último, algo que nos parece fundamental, o papel que a universidade pode jogar, pode exercer, pode desempenhar nesta ação política de estímulo às ações desenvolvidas na sociedade, de ir ao encontro do processo de conhecimento produzido na universidade, de entender a magnitude do conhecimento produzido pelos movimentos sociais e que eles não são inferiores àquilo que se faz na universidade, mas, pelo contrário, são momentos extraordinários de construção de novos saberes que pode ter na universidade um espaço importante de retroprodução ampliada dessas possibilidades de debate, discussão e, acima de tudo, de superação das desigualdades. Então, esses 4 eixos são aqueles eixos que nós estamos nos dedicando nesses últimos tempos, para que a gente possa compreender a magnitude dessa política e para que a gente possa ampliá-la. Eu concordo com a ideia de que nós temos um desafio muito grande para mantê-las, mas eu acho que concordamos todos nós de que essas políticas já mostraram o quão eficientes elas são e o quão elas podem ser positivas na construção de um novo modelo de enfrentamento à barbárie que tem caracterizado as condições de vida e morte da população negra no Brasil. Fico por aqui e fico à disposição do debate, querida Valéria. Muito obrigada, agradeço muito aí a participação do professor Juarez, não só pela brilhante exposição, mas sobretudo pela disposição política de sempre estar na linha de frente de combate ao racismo. Com o mesmo carinho, convido, então, o professor Mário Sérgio Vasconcelos. Ele é professor livre e docente em Psicologia do Desenvolvimento pela Unesp, coordenador da Coordenadoria de Permanência Estudantil da Unesp, é presidente do Conselho Curador da Editora Unesp e autor de diversos livros e capítulos, entre eles Criatividade, Psicologia, Educação e o Conhecimento do Novo, lançado pela Editora Moderna. E vai também trazer dados para a gente, exatamente corroborando com o debate que já foram, as questões apresentadas aqui, tanto pela Cássia, pelo Juarez, que são, inclusive, os dados concretos do que significa a presença de uma população negra no interior da sociedade brasileira, em particular
no interior da Unesp. Seja bem-vindo, professor Mário, muito obrigado pela sua presença. Olá, Valéria, e a todos presentes, boa noite. Queria agradecer o convite da Genira, né, do CEDEM, e essa oportunidade de estar aqui junto com o professor Juarez, a professora Cássia, debatendo um tema muito caro assim, a toda a população brasileira, né? O Juarez ele fez um histórico, um brilhante histórico, e que inclui também as preocupações que o professor Acácio levantou. É um histórico que mostra que uma proposta inclusiva, né, institucional no nosso país, elas são lentas, muito lentas, vagarosas, difíceis, exigem um trabalho árduo de setores da sociedade e trazem preocupações atuais, né, que nós temos que nos mobilizarmos para dar continuidade a essas pesquisas, esses avanços de inclusão que nós conseguimos até agora, né? A CAS, por exemplo, levanta aí essa proposta de avaliação, né, a ideia de avaliação que veio junto com a lei das cotas, e que culmina com o ano 2022, né? Quer dizer, essa avaliação deveria ser feita agora. Mas no momento que, ao mesmo tempo que nós enxergamos com aspectos positivos, porque o movimento inclusivo cresceu muito no Brasil, e eu acho que existem marcos assim importantes nisso, a própria lei das cotas, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2012, né, de admitir a constitucionalidade dos programas de inclusão, inclusive étnico-raciais. Eu destaco um fato importante que aconteceu em 2013, que foi quando as universidades estaduais paulistas aderiram ao programa de inclusão. É importante destacar isso, porque é bom lembrar que foram as últimas universidades públicas no estado de São Paulo que aderiram ao programa de inclusão, né? Isso são dados que revelam algumas das dificuldades que nós temos e preocupações que nós temos que ter. Quem conhece bem a USP, conhece a Unesp, conhece a Unicamp, sabe muito bem que os preconceitos dentro da universidade eles não estão superados, né? Nós convivemos com isso diariamente. Então, o fato de nós termos que avaliar, em termos federais, essa avaliação deveria acontecer esse ano, e em termos estaduais, previsto para 2024, por exemplo, no caso da Unesp, existe uma sugestão para você avaliar em 2024, significa que nós temos que estar preparados para isso. E preparar para isso exige, claro, uma postura política, né, firme, de vários segmentos dentro da universidade, dentro e fora da universidade, mas existe também a necessidade de nós promovermos alguns argumentos que têm que ser bastante subsidiados, porque nós temos argumentos contrários, né, à inclusão dentro da universidade, como, por exemplo, nós tínhamos em 2012, na Unesp, nós vivenciamos muito isso, o argumento de que a inclusão iria prejudicar a qualidade do ensino, a excelência do ensino nas universidades, e hoje nós temos pesquisas que mostram isso. Nós mesmos fizemos uma pesquisa na Unesp que mostramos que, na verdade, isso é um mito, né, carregado de preconceitos que tem que ser superados. Quer dizer, o rendimento dos alunos, o desempenho dos alunos que adentro na universidade, pelo sistema de reserva de vagas, ele é praticamente semelhante, e quando não é semelhante, ele vai avançando, né? E às vezes é até melhor do que dos estudantes que ingressaram na universidade pelo sistema universal, o sistema mais amplo, como se diz, que é o vestibular tradicional, né? Então, eu acho que essas preocupações, esse debate, né, ele é muito rico para que a gente se mantenha sempre, como dizia a música da Tropicália, a gente se mantenha atentos e fortes, né, para que a gente possa manter a continuidade da inclusão, de fato, dentro da universidade. Eu digo isso porque, para mim, por exemplo, eu tenho claro hoje
que o processo de inclusão no ensino superior, hoje, ele é o maior movimento de mobilidade social que nós temos no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E aconteceu de uma forma rápida, quer dizer, longa, quando nós pensamos na história do Brasil, na história dos movimentos das ações afirmativos, quer dizer, nós tivemos um movimento de ação afirmativa na Nova Zelândia em 1840. Né? No Brasil, como o Juarez colocou, já no século XIX, nós já tínhamos algumas iniciativas de ações afirmativas, mas, de fato, o espaço concreto que se abriu para ações afirmativas no Brasil foi a partir da Constituição de 88. De lá para cá, sem dúvida nenhuma, os movimentos negros foram muito importantes, sem dúvida, para que a gente consolidasse isso. E eu destaquei aqui as universidades estaduais, porque eu quero dar alguns exemplos específicos da Unesp para mostrar como que isso foi importante na Unesp. Porque a universidade pública ela mudou no Brasil com o movimento de inclusão. Hoje, nós temos a diversidade que nós temos dentro da universidade, ela enriqueceu a universidade. A branquitude na universidade era e é muito grande em todos os setores. Não é na presença física só das pessoas. A branquitude, inclusive, conteudista dentro da universidade, né? Seja no aspecto do ensino, seja no aspecto da pesquisa, da extensão e da gestão, ela é muito forte, muito forte. E nós temos que continuar essa batalha para trazer, como dizia o músico Celso Biafra, para dentro da universidade a cara do Brasil. Né? Se lá atrás, com Sérgio Buarque de Holanda, né, com Gilberto Freire, a gente batalhava muito e elogiava, né, a questão da diversidade no Brasil como um fato positivo, inclusive para o desenvolvimento da criatividade dos brasileiros, né? Hoje nós temos que fomentar isso, inclusive dentro da universidade. A importância da diversidade para o aumento da criatividade científica, do ensino, da extensão de todas as atividades fim da universidade. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar como que a Unesp mudou. Eu estou usando a Unesp apenas como exemplo, porque, na verdade, a USP está mudando, né? A Unicamp está mudando, mas eu vou trazer o exemplo da Unesp porque foi a primeira que, de fato, promoveu um programa de inclusão mais ousado, né? Um programa de inclusão mais ostensivo, né? Que começou em 2000, foi aprovado em 2012 e consolidou... começou o debate em 2012, posteriormente foi aprovado em 2013 pelo Conselho Universitário e, de fato, começou em 2014 de uma forma progressiva, como disse a Valéria no início do debate. Mas, olha, de 2014 até 2021, ingressaram na Unesp 24.600 alunos pelo programa do Sistema de Reservas de Vagas. E desses alunos, hoje nós temos, no total de alunos, que em torno de 39 mil alunos que nós temos na universidade hoje, na graduação, né? Não estou nem me referindo à pós-graduação, porque na pós-graduação nós estamos ainda engatinhando, né, nos projetos de inclusão. São apenas 11 programas ainda de pós-graduação que que introduziram, né, na sua política, né, um programa de inclusão, mas na graduação, hoje, nós podemos dizer que nós temos 51% de alunos que são da escola pública. E em 2021, nós temos 17% dos alunos que são pretos, pardos e indígenas. Já tivemos 20 mil alunos em 2019, 20% dos alunos em 2019. Mas com a pandemia, 2020 e 2021, diminuiu o número de pretos, pardos e indígenas na Unesp. E claro que nós não temos pesquisas ainda consolidadas para subsidiar esse debate, né? Mas o fato é que nós sabemos, e nós estamos iniciando uma pesquisa sobre isso, para comparar, inclusive, o desempenho e a presença dos alunos na universidade, comparando 2018, 19, 20, 21, mas nós sabemos que a realidade socioeconômica fez com que muitos alunos de escola pública, pretos, principalmente pretos pardos, deixassem de
buscar a universidade pública em função do fato de terem que batalhar para sobreviver, né? Que batalhar, começar a trabalhar informalmente para poder sobreviver. Nós sabemos que essa é uma variável que pesou muito. Mas o fato é que a universidade mudou. Hoje nós temos 51% de alunos da escola pública na universidade e, em média, eu poderia dizer aí que 18,5%, né, nesses últimos anos, na Unesp, são de pretos e pardos. Indígenas nós temos muito poucos e agora que estamos começando a nos mobilizar para promover ações inclusivas em relação aos indígenas. Nós temos esse perfil, ele mudou muito a condição do... o programa inclusive, ele mudou muito a condição socioeconômica dos alunos nossos dentro da universidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, na Unesp, 60% dos nossos alunos são alunos oriundos de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Então, são 60% dos nossos alunos. Eu até poderia dizer, não tenho ainda os dados consolidados de 2022, porque nós estamos em... Eu tenho os dados consolidados, fechamos ontem, os dados de 2021. Né? Os dados de 2021, eles acusam 62% dos alunos da Unesp hoje têm um perfil socioeconômico de famílias com renda per capita de até 2 salários mínimos. Então, isso muda a universidade, né? Isso pressupõe, isso nos leva de cara, chegar à seguinte conclusão. Não se faz inclusão sem permanência estudantil. Eu sempre uso uma metáfora que eu canso de falar, o Juarez já ouviu muito, a Valéria já ouviu muito, né? Não sei se o Acácio já ouviu, até participei do evento em 2019, junto com a Acácio e com o Juarez, mas você não pode abrir um projeto de inclusão na universidade sem uma política de permanência estudantil, porque senão vira como se fosse uma porta redonda de um hotel de luxo, né? O aluno entra, dá uma olhadinha e vai embora, né? Ele entra, dá uma olhadinha no hotel e vai embora, porque a porta, do jeito que conduz ele para entrar, uma porta redonda, leva ele para a saída, conduz ele para a saída. Então, essa é uma metáfora que mostra para nós o quanto que é importante a política de permanência estudantil sólida dentro da universidade, porque senão a evasão é muito grande. Para vocês terem também uma ideia, de hoje, de todos os alunos que ingressaram na universidade nos últimos anos, e eu tenho o nome de 2014 para cá, ingressaram na Unesp 39 mil alunos, né? Desses 39 mil, 31 mil alunos são alunos que são atendidos pela permanência estudantil. Não é que ingressaram 39 mil alunos, ingressaram 39 mil alunos pelo sistema de reserva de vagas, desde 2014 até 2021. E, desse montante, 80% desses alunos dos alunos que a permanência estudantil atende hoje, 80% dos alunos são alunos que ingressaram pelo programa de inclusão. Claro que isso tende a aumentar um pouco e se estabilizar, mas eu diria que qualquer programa de permanência estudantil, por mais amplo que ele seja, a grande maioria de alunos que vão ser atendidos são alunos que ingressaram pelo programa de inclusão. Em 2021, por exemplo, nós temos um programa de inclusão na Unesp, onde nós não atendemos todos os alunos, um programa de permanência estudantil na Unesp, onde nós não conseguimos atender, evidente, todos os alunos que ingressam pelo programa de inclusão. Porque nós temos um recorte que nós fazemos, um recorte que nós nos espelhamos no PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência ao Estudante, onde nós fazemos uma análise socioeconômica e atendemos aqueles alunos que são oriundos de famílias com renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo. É claro que nós fazemos uma análise socioeconômica, conjuntural, da situação do aluno, mas o ano passado nós tivemos 5.757 alunos inscritos. Desses alunos, foram contemplados 4.934 alunos. Para vocês verem a importância disso. Quer dizer, todos os anos, nos últimos 3 anos, em média, nós temos tendo
em média, praticamente 4.500 alunos por ano que são atendidos pelo programa de permanência estudantil. E temos uma estrutura razoável, é muito ainda precária, para o meu gosto, sou coordenador, né, da permanência estudantil na Unesp, mas estamos avançando. Aos poucos, temos 13 moradias estudantil, 11 RUs e vários projetos de acolhimento. Estamos avançando no projeto de acolhimento, desde projetos mais tímidos, voltados para a saúde mental, como o Programa de Atenção Psicossocial, que está se expandindo esse ano. É um programa que cresceu muito, inclusive com a pandemia, porque nós tivemos vários alunos, usando a palavra de senso como surtando mesmo dentro da universidade, suicídios dentro da universidade, né, que tem aumentado, e o cenário de pandemia contribuiu para que a universidade promovesse uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Mas eu queria voltar um pouco na ideia do começo, que para dar sustentação às políticas de permanência e às políticas de inclusão, nós temos que avançar muito nas pesquisas dentro da universidade. Porque as pesquisas elas começam a mostrar os dados de uma forma mais transparente. Do mesmo jeito que nós mostramos que o rendimento, o desempenho dos alunos não é muito diferente, elas também mostram que em alguns setores, há muitos anos, mesmo independente do programa de inclusão, a universidade precisa intervir, porque são alunos, por exemplo, que vêm oriundos de famílias de alta vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo, como alunos dos cursos noturnos, da área de exatas. Há muitos anos, esses alunos têm um rendimento menor, têm um desempenho menor. E quando nós fazemos as pesquisas de inclusão, os alunos, por exemplo, pretos, pardos, também apresentam um rendimento menor nessas áreas. Mas isto não é uma novidade inclusiva. Isto é uma variável que sempre existiu dentro da universidade para alunos que oriundos de famílias de baixa renda. Não é o fato de ser preto ou pardo que contribui para que o aluno tenha um rendimento menor, como alguns acreditavam. É o fato de que a universidade nunca desenvolveu projetos pedagógicos específicos com diversidade suficiente e com cuidado suficiente para atender esses alunos desses contingentes específicos dentro da universidade. Ora, todo mundo sabe que um aluno que trabalha o dia inteiro, ele frequenta um curso noturno, ele pode ter é óbvio que ele pode ter um rendimento inferior do que um aluno que trabalha, que não trabalha e que participa de um curso de tempo integral dentro da universidade. A condição estrutural é outra, a condição de participação da vida acadêmica, a tranquilidade do aluno para realizar seu sonho, né, dentro da universidade, de se formar com tranquilidade, de poder estudar com tranquilidade, de ter bom rendimento diferente dentro da universidade, é completamente diferente, né? Um tem uma condição muito mais favorável do que o outro dentro da universidade. Então, nós precisamos de promover várias ações mais equitativas, que vão, por exemplo, ao encontro do que nós estamos batalhando agora dentro da universidade. Nós estamos tentando amarrar, inclusive, as políticas de ações afirmativas dentro da Unesp aos princípios das ODS, da Organização de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que são as ODS de 2030, por exemplo, que pregam lá, e todos nós sabemos disso, lá no seu quarto princípio, uma educação de qualidade, que deve assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, seja do ensino médio, seja da educação infantil, da educação do ensino fundamental, do ensino médio, para a educação superior. A educação superior é um direito, né? A gente deveria pregar isso, que todas as pessoas têm o direito de uma educação superior no país. Por quê? Porque nós sabemos que a educação superior ela promove um ambiente diferenciado no sentido de buscar, de trazer a oportunidade das pessoas poderem mergulhar no conhecimento científico. Mas o verdadeiro conhecimento científico não é o conhecimento científico da branquitude, é o conhecimento científico promovido pela diversidade dentro da universidade. E é isso que nós temos que pregar. Quer dizer, um saber plural dentro da universidade
ele é fundamental para que a universidade traga para dentro dela, de fato, a realidade brasileira tal qual ela se apresenta, né? Então, eu paro por aqui, eu poderia me estender em várias outras questões, né? Mas eu paro por aqui para reservar um espaço, se tivermos aí pessoas que quiserem fazer perguntas para a gente poder avançar nesse debate. E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar participando aqui com vocês. Obrigado, por enquanto. Eu agradeço muito, né? As 3 falas, elas foram excelentes, e elas nos dão exatamente o retrato da realidade das nossas universidades, obviamente articulado, né, as falas articulam também a perspectiva da gente poder entender e compreender a própria conjuntura e os desafios que estão postos, né, são desafios significativos. Eu digo que eu gosto muito de estar nesse lugar, porque nesse momento presido a comissão de averiguação de cotas da Unesp, né, sobretudo para os alunos que se autodeclaram pretos e pardos. Por que eu gosto de estar nesse lugar? Porque a gente veio paulatinamente, né, o Juarez faz parte com a gente já de muito tempo, viemos paulatinamente angariando e olhando para essa universidade e vendo ela se modificar. Então, para a gente foi realmente um alvissareiro, né, que estejamos nesse lugar, que possamos lutar pela transformação dessa universidade, já que somos poucos professores negros na própria Unesp, e temos essa luta política com tamanho afinco, né? O Grupo Negro da Unesp é um grupo que eu participo desde o começo, desde 1999, e que tenho tem um legado muito significativo. O Juarez também já presidiu esse grupo, e a gente só tem a avançar nessa perspectiva. Então, agradeço muito a oportunidade de estar coordenando esse debate, dizer que aprendi muito com todas as falas, e passo, então, a ler a pergunta que a gente tem já aqui no chat, vou fazer a leitura para vocês, aí eu gostaria que todos vocês pudessem se manifestar em relação à própria pergunta, né? Então, vamos lá. As ações afirmativas para a população negra, parda, indígena, estão sendo extremamente bem... estão sendo extremamente bem-sucedidas? Os senhores acham que pode haver retrocesso após as avaliações previstas? Então, é aquela pergunta que todo mundo gostaria de fazer, né? Qual a avaliação que fazemos das políticas de ações afirmativas? Elas são bem-sucedidas? Podemos ter retrocessos nesse ano de avaliação das políticas? Então, eu vou passar a palavra para Cássio, que é o nosso convidado e que nos provocou naquele momento exatamente dizendo: precisamos fazer a política de avaliação. Então, passo para você e depois aí chama as outras pessoas. A Cássio, por favor. Tá bom, obrigado mais uma vez, Valéria. Eu já saí e retornei à sala pelo menos 4 vezes, né? E vocês devem ter percebido, eu continuo ainda no celular porque o computador não voltou. E vai me incomodando, porque nós fizemos toda essa discussão também sobre inclusão digital, especialmente durante a pandemia, né? Então, todos os dados que trazemos hoje sobre qualquer que seja a questão racial, ela se destaca e ela precisa ser lembrada cotidianamente, né? A questão racial, questão de gênero. Recentemente, ouvindo a Tereza Campelo, que foi responsável, entre outros programas, pelo programa Fome Zero no governo do presidente Lula, ela disse que se fosse fazer agora tudo o que fez naquele momento, levaria em consideração a questão racial. O mesmo eu ouvi hoje de um pesquisador inglês falando sobre as questões raciais na Inglaterra. Parece que, de alguma forma, o mundo tem despertado, ou uma parte do mundo tem despertado, para algo que já falávamos há muitos anos. E o Juarez faz bem ao recuperar todos esses momentos da história do Brasil e mostrar
como o movimento negro sempre esteve presente e a responsabilidade que tem o movimento negro e teve e continua tendo o movimento negro. Então, é importante essa recuperação histórica para dizer como chegamos a esse estado de coisas que se resume como lei de cotas. E aí eu aproveito para pedir desculpas para o Mário. Mário, peço mil desculpas, nós estivemos juntos em 2019, eu dizer que estou te conhecendo hoje só revela o quanto ficar preso em casa nesses 2 anos me fez. Algumas pessoas estão me vendo, estão dizendo, nossa, mas está com a barba branca, como você envelheceu, na verdade, ficar em casa e a gente vai mudando tudo e peço mil desculpas. Não conheço apenas o Mário de 2019, como já conversamos, e acompanhei também uma parte sabendo da tua pesquisa, não é? E aí o que me vem da pergunta colocada aí pela colega ou pelo colega, não é? Nós temos falado muito de cotas, mas temos esquecido da importância, às vezes, de falar de política afirmativa. Por exemplo, hoje, a agenda de saúde da população negra está esquecida e propositalmente negligenciada. A agenda da reforma agrária está esquecida e negligenciada. A agenda da fome também está esquecida. Quando pegamos apenas esses elementos, ou justiça, trabalho, em todas elas, nós sabemos que a população negra é a parte mais duramente atingida e não tem nada, e nisso não tem nada de acaso, né? Então, acho que esse momento é o momento tanto da defesa da 12.711, mas também é um momento, pegando aquilo que foi trazido pelo professor Juarez e pelo professor Mário, para fazermos questionamentos sobre a nossa universidade. Nos últimos tempos, a universidade, que vem sendo muito atacada, ela tem tido que se explicar para que serve a universidade, e ela tem tentado buscar na sociedade, numa grande parte da sociedade, o apoio para aquilo que ela nunca conseguiu, de fato, explicar verdadeiramente, né? Hoje nós estamos em um momento, e aí eu fico pensando nesses avanços que tivemos na Unesp, nos avanços que tivemos na UFABC, mas pegando especificamente a UFABC, eu diria que o nosso avanço maior só se dará quando nós sairmos daquilo que a lei estabeleceu, que era no mínimo 50%, nós não avançamos para além de 50%, nós ainda temos 50% para ampla concorrência e 50% para alunas, para estudantes das escolas públicas. Mas vejam, a escola pública é responsável por 80% ou mais, 84% de todas aquelas e aqueles que terminam o ensino médio. Então, nós temos que minimamente avançar para pensando exatamente nesse dado, né? Nós temos que, para o futuro da UFABC e para um futuro urgente, fazer uma alteração para que a ampla concorrência fique com 20% e as cotas sejam aplicadas para 80%. E aí sim nós estaremos fazendo uma grande mudança, né? E essa grande mudança ela deve vir acompanhada de uma política externa que envolve também a própria gestão, né? O que significa dizer que nós continuamos trazendo estudantes negras e negros para a universidade para ver as mesmas histórias de sempre, já que a universidade não teve a capacidade de fazer aquilo que o Mário apontou, aquilo que o Juarez apontou, que é de se transformar e mostrar o seu compromisso. Há algum tempo atrás, nós recebemos uma delegação de uma universidade mexicana que tem mais de 70 anos de existência. Apresentamos, eles queriam conhecer o projeto da UFABC, já que, de fato, é um projeto valoroso, um projeto muito interessante, a interdisciplinaridade é levada muito a sério. Saímos para almoçar e o colega me fez a seguinte pergunta durante o almoço: olha, o projeto é muito bom, o projeto é muito lindo, muito interessante, mas onde é que está a revolução? E essa pergunta me persegue até hoje, não é? Onde está a revolução? Quando é que a universidade verdadeiramente se compromete com a transformação social? Nós temos tido a oportunidade na UFABC de fazer algumas
de propor alguns atos simbólicos, como, por exemplo, conceder o título de doutora honoris causa à professora Petronília, à professora Matilde Ribeiro, é bem verdade. Fizemos mudanças naquilo que já existia, como nas bolsas de pesquisas, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, à Pró-Reitoria de Graduação, fazendo com que a política afirmativa fosse e continue sendo aplicada também por elas, mas ainda falta muito, né? Nós estamos ainda muito longe, e por estarmos longe, né, é que me incomoda quando as pessoas falam que nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Olha, o trabalho de formiguinha, talvez ele precise ser mais rápido, porque as cadeias continuam sendo lotadas por pessoas negras, né? Todos os problemas que temos enfrentados hoje, por exemplo, São Paulo, eu estou com um cachecol, estou vendo que Juarez também, todas nós aqui nessa sala estamos sabendo que a temperatura caiu e vai continuar caindo. Mas quando nós saímos de casa e olhamos quem está na rua, são os homens pretos que estão na rua, né? São os homens pretos que continuam nas ruas, né? Nas universidades, as pessoas pretas continuam limpando os nossos banheiros, né? Então, nós precisamos implodir verdadeiramente esse sistema. Não é fazendo o trabalho de formiguinha que transformaremos, não é? Então, essas experiências todas, como as relatadas por vocês na Unesp, as que nós conhecemos na Federal de Uberlândia, ou que conhecemos no Maranhão, conhecemos em outros lugares, quase todas elas nasceram daquelas e daqueles que, no seu berço, tiveram contato com o movimento negro. Ou seja, uma parte da transformação na universidade, só ocorreu porque muitas entre nós, que foram formadas e tiveram um mínimo contato com o movimento negro e que hoje estão na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros ou que estão nos NEABs, conseguem fazer com que algumas mudanças ocorram. Então, eu acho, agora saindo totalmente da pergunta, né, mas eu diria que nós tivemos avanços, os avanços são significativos, os avanços são muito importantes. E aí tem um dado importante também. Não se trata de um avanço, de uma mudança na vida do menino, da menina, não se trata da mudança que houve na vida de uma pessoa, mas nós estamos falando das mudanças que ocorrem no conjunto, né, que ocorrem nas famílias. O dado que o Mário traz de que de alunos com a renda per capita de até um salário mínimo e meio, em muitos lugares nós não temos conseguido atender as estudantes nos programas de assistência estudantil, aqueles que ganham até um salário mínimo e meio, estão muito longe. Então, nós estamos atendendo quem ganha menos da metade de um salário mínimo e meio, né? E isso só vai mostrando que a universidade, se ela não se transformar, e esses problemas todos que nós já conhecíamos e que ficaram ainda mais ampliados com a pandemia, eu não sei como é que vocês estão vivendo isso na Unesp, mas nós sabemos que todas as universidades públicas terão perdido estudantes, ou estão perdendo estudantes, especialmente as estudantes pretas e os estudantes pretos, exatamente porque a pandemia provocou um estrago muito grande dentro de todas as nossas famílias, e os meninos e as meninas estão indo trabalhar. Né? Estão indo trabalhar. Então, a universidade, ela não consegue mostrar a sua capacidade de mudar a realidade. E eu termino dizendo o seguinte: algum tempo atrás, fui a um colégio em Guarulhos, falar em um colégio em Guarulhos, acho que a Valéria já me ouviu dizendo isso, fui falar da nossa universidade, uma aluna levantou a mão em um colégio, uma escola pública, e perguntou: professor, mas vocês têm bolsa lá? Eu disse: temos sim. E ela perguntou: de quantos por cento? Aí eu falei: por que você está perguntando de quantos por cento? Aí ela disse assim: porque na Unip a gente consegue até 70%. Aí me veio uma questão que a gente não consegue sequer dizer o que é uma universidade pública, né? Dizer que é federal, dizer que é estadual, ainda parece que nós estamos lá atrás, ainda falta o básico. Falta o mínimo, explicar o que é a universidade pública, como é que a universidade pública se mantém e por que a universidade pública tem que ser nossa.
Então, o movimento, o MST ensina muito bem, ocupar, resistir e produzir, né? Então, nós precisamos ocupar ainda mais, resistir, e a partir da nossa perspectiva, que não é essa perspectiva eurocentrada, começar a fazer outras produções que, de fato, agreguem para o nosso povo aquilo que nos devem. Muito obrigada, ele se inflamou, né? E trouxe agora tudo aquilo que ele diz que deveríamos fazer, ele nos apresentou. Então, vou passar para Mário Sérgio, depois para Juarez, pode ser? Sim? Mário? Já estamos chegando ao final, viu, gente? Tem 1h30 de debate. Eu vou bem rapidinho. Tá bom. Em relação às ações afirmativas, se elas estão indo bem ou bem-sucedidas, eu diria o seguinte, sim e não. Eu acho que a política de inclusão em si, ela vai bem quando a gente pensa do ponto de vista legal, certo? Só que política de inclusão, ela não é apenas abrir vagas. Abrir vagas é fácil. Abrir vagas basta um conselho universitário decidir, o reitor assinar e as vagas estão abertas, né? Então, nesse sentido, quer dizer, no sentido de sensibilizar as instituições, eu acho que elas foram sensibilizadas, algumas por vontade política, alguns conselhos universitários da universidade, por exemplo, debateram isso profundamente e tomaram as decisões, e outras não, outras foi praticamente por exigência de lei. O Guimarães Rosa diz o seguinte, o sapo não pula por beleza, o sapo pula por precisão. Então, chegou um momento, por exemplo, que as universidades públicas paulistas pularam por precisão. Elas incluíram, inclusive, criaram programas de inclusão porque elas estavam ficando totalmente para trás, do ponto de, inclusive, da responsabilidade social que elas têm, do ponto de vista do conceito do que é uma universidade. Completamente estavam defasadas. Então, eu diria que a gente avançamos no projeto de inclusão, mas também reitero que projeto de inclusão sem política de ação, sem um programa robusto de permanência estudantil, ele não avança. E eu diria que as políticas de permanência estudantil elas estão ainda muito defasadas no Brasil como um todo. Elas são muito tímidas. Em algumas universidades, a gente observa que a permanência estudantil avançou muito, mas em outras universidades, como o próprio professor Acácio acabou de dizer, elas têm tido uma dificuldade muito grande. Na Unesp, a gente tem caminhado, nós estamos caminhando gradativamente, devagar, mas temos ganhos pontuais. Por exemplo, a própria criação da Coordenadoria de Permanência Estudantil, ela foi um ganho, e nós tivemos que reinventar, construir, né, uma política de permanência estudantil, não saindo da roda, porque nós começamos a nos espelhar inclusive, nas federais, né, nas leis que já existiam, não saímos do nada. Mas avançamos pontualmente em outras coisas. Por exemplo, acabou de ser criada a coordenadoria, a CAAD, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas e Equidade, né? É um passo político importante. Agora, o Leonardo, né, que é o coordenador, ele junto, a Valéria está acompanhando isso de perto, o Juarez está acompanhando isso de perto, é um trabalho árduo, né, porque você tem que construir, você tem que reinventar, você tem que bater de frente com valores extremamente negativos, né, em relação à inclusão, né, valores contrários à inclusão. Então, a política de ações afirmativas e as políticas de inclusão é uma política de construção de uma nova cultura dentro de um contexto institucional. Não estou dizendo que é uma nova cultura, que já existe uma política de inclusão que está sendo construída fora da universidade, mas dentro da universidade nós temos que reconstruir essa cultura, reinventar a universidade, que tinha outro modelo. O paradigma da universidade era o paradigma da homogeneidade. Agora, nós temos que internalizar, assimilar o paradigma da diversidade. Isso não é fácil. Então, por isso que eu disse que vamos bem, de um lado, né, avançamos do ponto de vista legal, mas nós temos que avançar do ponto de vista real dentro da universidade. E só para concluir,
se eu acho que pode haver retrocesso na avaliação, não, eu não acho que pode haver retrocesso. Eu acredito, sou otimista nesse sentido. Eu acho que a política de inclusão ela é irreversível, só que ela não é linear, né? Ela tem momentos que avança mais e tem momentos que ela pode retroceder um pouco. Eu vejo com um certo temor uma avaliação nesse momento de um governo extremamente autoritário, né, que nós temos, golpista, né, que dá sinais de golpismo a todos os dias, em todas as falas, né, sorrateiramente trabalha para isso. Então, eu vejo com muita preocupação o futuro político do Brasil, inclusive dependendo dos resultados eleitorais que nós tivemos agora em 2022. Agora, eu concordo com a Cássio. Eu penso que uma avaliação, no bom sentido, ela não é uma avaliação para retroceder. A avaliação é exatamente para dizer o seguinte: vamos avaliar para saber aonde que nós temos que investir mais para melhorar os nossos programas de inclusão. Não é avaliação punitiva, uma avaliação negativa que nós temos que fazer. E eu acho que nós temos que avaliar um momento propício para fazer isso. Eu tenho dúvidas que 2022 seja um momento propício para fazer isso, mas eu tenho certeza que 2022 é o ano que nós temos que preparar os nossos instrumentos para fazer uma boa avaliação, né? Os instrumentos de pesquisa, ousar esse debate cada vez mais dentro da universidade e com os parceiros que nós temos no entorno da universidade. Eu tenho discutido muito aqui com o colega Raul, que é o pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura, que é um grande parceiro, né? E a gente até desenvolveu um programa de ações afirmativas junto com eles, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, mas são ações tímidas, que a gente acha insuficiente. Nós temos que avançar muito dentro do debate da universidade para fazer, inclusive, que a sociedade reconheça que a universidade vestiu a camisa para valer da inclusão, né? Literalmente, como disse o Acácio, que a universidade está trazendo cobertores, inclusive, para as pessoas, né? Não no sentido assistencialista, mas no sentido de cobrir esse debate da forma que nós temos que acolher esse debate dentro da universidade, para valer. Eu tenho uma boa notícia, a gente ganhou mais alguns minutinhos. Disseram que o debate está ótimo e que, portanto, podemos ficar mais um pouquinho. Então, com isso, eu tenho clareza, porque já estaríamos aqui extrapolando, né, o tempo, praticamente. Passo a palavra para o Juarez, depois posso retornar para que vocês possam retomar um pouquinho. E acho de suma importância que vocês deixem um recado, né, um recado para que a gente consiga pensar a continuidade de tudo isso. Nós temos um gargalo muito significativo, pelo menos na Unesp e nas paulistas, estaduais, né? É a questão da pós-graduação. Então, acho que ali é um reduto muito significativo, inclusive do exercício da branquitude, do exercício da meritocracia, como forma de barrar a implementação das políticas de cotas. Então, acho que temos aí, né, esse é um desafio que eu acho que teremos que enfrentar de uma forma muito contundente e de forma muito significativa. Juarez, por favor. Obrigado, Valéria. Bom, de modo geral, eu concordo em todas as linhas apontadas aí pelos dois professores que me antecederam, Acácio e Mário Sérgio. Queria chamar a atenção, a partir da brilhante ideia de um brilhante professor, Milton Santos, falar rapidamente sobre o resultado do sucesso das políticas de ação afirmativa. No livro Por uma Outra Globalização, ele fala sobre a complexidade do processo e usa 3 categorias de análise que eu vou tentar usá-las para poder pensar juntos aqui com os meus colegas e com vocês. A política de ação afirmativa ela tem uma dimensão na universidade pública perversa, né? Que, como nós tentamos apresentar, e acho que foi consenso entre todos nós aqui, que a estrutura da universidade mantém-se a mesma desde o século XIX no Brasil, e aqueles modelos, né, patriarcais, capitalistas, supremacistas brancos, estão na universidade em todas as suas dimensões.
E essas mudanças são necessárias, senão elas vão se transformar num espaço hostil para a juventude negra que chega à universidade. Hostil no campo da educação, hostil do ensino, hostil no campo da permanência, hostil no campo da pesquisa, hostil no campo da extensão. Faz-se necessário promover mudanças radicais, consistentes na universidade, para que seja possível acolher os estudantes pretos e pardos, indígenas, pobres, de escola pública, gays, lésbicas, trans, que chegam na universidade dentro de uma perspectiva acolhedora, de fato. Nós precisamos promover mudanças radicais na universidade brasileira para que ela não seja um espaço hostil para a juventude que chega na universidade em função das características perversas que estão mantidas ainda na universidade, perversas do ponto de vista político, econômico, social e cultural. A universidade tem uma dimensão de fabulação, a política de ação afirmativa. Todas as avaliações que se fazem são avaliações positivas, do ponto de vista do aproveitamento, do ponto de vista do impacto que a presença desses alunos tem promovido em todas as dimensões, ensino, pesquisa, extensão e permanência, dessa diversidade que é ponto fundamental do desenvolvimento econômico, tecnológico, epistêmico, teórico, cultural. Então, tem uma dimensão que ela é muito bem sucedida. Ela é muito bem sucedida e compartilhada por grupos cada vez maiores na universidade. Mas tem uma dimensão, é nessa frequência que eu tenho atuado, da possibilidade. O que tem de potencial e possibilidade nesses projetos na universidade pública é a possibilidade, de fato, de promover uma episteme nova a partir de uma nova abordagem sobre a realidade política social, e tem um aprendizado para isso, que é uma grande contribuição que o feminismo negro trouxe para a compreensão política contemporânea moderna, que é a interseccionalidade, ampliar o escopo teórico. Muitos desses alunos chegam na universidade com um letramento em relações políticas raciais muito mais avançado que os seus próprios professores. E essa possibilidade é importante do ponto de vista político. A possibilidade de se aproximar das questões concretas que interessam à população brasileira, particularmente à população negra, as possibilidades que você tem de reciclar os conhecimentos da universidade a partir do contato com os conhecimentos dos movimentos sociais, das lutas políticas sociais, dos grupos políticos sociais. Muitas dessas rupturas teóricas que a gente faz na universidade surgiram nos movimentos sociais, no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento LGBTQI+, no MST, agora na CUFA, no movimento do hip-hop. A se aproximar desse conhecimento é importante para a universidade, talvez mais importante para a universidade que os movimentos sociais. É importante a gente considerar isso. Não são essas possibilidades que eu acho importante. Se pode haver retrocesso, depende do processo eleitoral. Depende do processo eleitoral. Nós temos uma candidatura que tem uma característica anticivilizacional. Não é um problema de retrocesso, é anticivilizacional, que defende a tortura, que defende o encarceramento em massa, que é racista, que é misógino, que promove e propõe um processo de destruição em massa da juventude negra. Nós temos a candidatura que é assim, caracterizada pelas políticas que nós temos tido no país nesses últimos anos. E vai se formando um bloco de políticos, de partidos, de movimentos, que faz a contranarrativa a isso. É importante que esse bloco seja vitorioso no processo eleitoral. É fundamental. O retrocesso ou não na universidade não depende só da universidade. O retrocesso ou não da universidade depende de não haver retrocessos na política econômica do país. Não haver retrocesso na política de enfrentamento às mazelas do Estado brasileiro. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento, esse debate político nas eleições no Congresso Nacional. Nós precisamos eleger deputadas e deputados profundamente comprometidos com o processo político democrático, de inclusão,
de enfrentamento às mazelas, de valor civilizatório, né? Senadores com a mesma perspectiva, que defendam o Estado democrático de direito, que criem condições mais favoráveis para o avanço político dos movimentos sociais. Precisamos ter, nos executivos estaduais e federal, pessoas que possam dialogar com o movimento social de negros e negras, gays, lésbicas, trans, trabalhadores, movimentos sociais. Precisamos ter pessoas que compreendam a magnitude desses processos, que saibam dialogar com esses processos. Nós precisamos eleger pessoas que façam a defesa desses princípios. E nesse momento que nós nos encontramos, não é nem porque essas pessoas defenderão esse processo, né? Defenderão as nossas bandeiras. É porque, prevalecendo essa vitória contra o incivilizado, contra a barbárie, contra a necropolítica, há melhores condições da gente avançar nas lutas políticas que nós estamos promovendo na sociedade brasileira. Nós precisamos defender um Estado democrático de direito para que nós possamos avançar nas nossas lutas políticas na direção daquilo que o Acácio apontou. Onde está a revolução? Quando é que nós tiraremos as pessoas do mapa da fome? Quando é que nós impediremos de família inteira ir para a rua, como nós estamos assistindo hoje? Eram homens, mas também são mulheres, são crianças e são velhos abandonados. A cena do centro da cidade, vendo as pessoas naqueles amontoados, é trágico. Lembra os acampamentos de Canudos, lembra a barbárie contra a destruição dos quilombos no século XIX. Aquilo é uma barbárie. Então, é possível que haja, assim, retrocesso, mas é fundamental que façamos o debate político radical, de pegar pela raiz as questões centrais. É importante discutir que nós estamos travando ainda uma luta pelo reconhecimento da humanidade e da população negra no Brasil. É o que nós estamos fazendo ainda. E isso se traduz numa ação política que possa levar para o Congresso Nacional, para o Executivo Estadual, para o Executivo Federal, pessoas que compreendam esse processo para que tenhamos um ambiente mais propício, aí sim, para apresentar as nossas avaliações na universidade e, em correspondência com essas mudanças na sociedade, mudar também a universidade. Eu acho que essa é uma questão central. É necessário trazer para o debate político e ganhar um processo eleitoral que derrote a barbárie. Isso é fundamental. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Caso contrário, nós vamos enfrentar um retrocesso em todos os parâmetros. É muito sério o cenário na qual nós nos encontramos no Brasil hoje. Obrigada, Juarez. Nós temos aqui um recado da Natália Carvalho, elogiando o excelente debate, muito rico e necessário. Eu vou passar, então, às considerações finais de vocês e agradecer muito a oportunidade, tanto pela promoção do debate feito pelo CEDEM, como pela oportunidade de poder ter coordenado esse debate, de pessoas que me são muito queridas, não só porque são meus amigos de longa data, mas porque são excelentes pesquisadores, excelentes militantes, sobretudo por uma causa, pela superação das injustiças que o racismo promove e pela construção de uma sociedade justa, obviamente com um papel fundamental da universidade pública dentro dessa perspectiva. Então, passo a palavra agora para o Mário Sérgio. Mário Sérgio, você pode fazer suas considerações finais, por favor? Ontem à noite eu estava lendo um conto, uma crônica do Rubem Braga. Rubem Braga, ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E ele voltou para lá depois de muitos anos e foi visitar um rio que ele brincava lá quando era criança, E, para a decepção dele, quando ele chegou lá, o rio estava assoreado. E ele termina a crônica dizendo assim, que o rio estava deserto, que o Brasil era um país que construía desertos. E isso a gente vê hoje na política ambiental brasileira. E é isso mesmo, O Brasil está construindo desertos. Agora, quando eu vejo esse movimento todo de inclusão que cresceu
lentamente, mas que hoje é robusto e forte no Brasil, nós temos um movimento muito forte, que a gente não pode deixar ele morrer como morreu o Rio do Rubem Braga, né? A gente tem que se esforçar e se mobilizar, interagir, conversar, debater, e, enfim, se organizar para que isso permaneça vivo e cresça cada vez mais, como a Cássia colocou, né? Nós não podemos... O professor José Jorge Carvalho que diz isso, a gente não pode nivelar as cotas por baixo, nós temos que nivelar por cima. Nós não temos que dizer que o limite é 50%. A gente tem que continuar avançando para cada vez mais incluir as pessoas que não estão incluídas no ensino superior. E a universidade tem uma responsabilidade muito grande nisso. Quer dizer, não basta simplesmente debater a universidade, é preciso debater dentro da universidade, é preciso que as pessoas, a gente construa ações institucionais fortes, né, que façam com que a política de inclusão dure dentro da universidade, não morra dentro da universidade. Na Unesp, felizmente, nesse momento, nós estamos passando por um momento que nós temos gestores que são sensíveis a isso, mas não é importante que sejam só os gestores, é importante que sejam os discentes, servidores técnicos administrativos, os docentes, enfim, e todas as pessoas que perpassam, que sonham adentrar dentro da universidade, que entrem dentro da universidade, mas que entrem vestindo essa camisa de defender o processo de inclusão para valer. É isso. Obrigada, Mário Sérgio. Vou passar agora a palavra para o Juarez e deixo o nosso convidado de honra encerrar o debate. Por favor, Juarez. Muito justo. Bom, quero agradecer a Genira, que é uma pessoa que eu gosto muito, que tive a oportunidade de conviver próximo na gestão e respeito muito pelo trabalho que tem feito à frente das ações e projetos CEDEM. A presença da Valéria, para mim, é uma alegria. A Valéria, mulher negra, ativista, pesquisadora e uma das poucas pessoas negras que está na gestão da universidade hoje. É uma gestão que eu considero bastante amistosa com os projetos políticos de inclusão, mas reconhecendo a importância de ter uma mulher negra na gestão, numa área de visibilidade e num projeto político importante, que tem impacto importante na universidade. Então, é importante estar com a Valéria, com a Cássio, que é um pensador, um pesquisador, um ativista que eu admiro há muitos anos, sempre admirei a Cássio, desde a época que a gente se conheceu na universidade, na Pontifícia Universidade Católica. Acompanho o trabalho dele, a produção dele, e fiquei extremamente feliz quando ele assumiu a pró-reitoria da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade vanguardista em muitos aspectos, né? E fiquei muito mais feliz quando ele foi reconduzido no processo eleitoral que ele participou recentemente, e o que mostra a qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo, né? E é sempre uma inspiração para nós. E ao lado do Mário Sérgio, que, à frente da COP, da Coordenadoria de Permanência Estudantil da Unesp, vem sendo um aliado importante nas ações políticas de trazer os jovens da universidade pública, pretos e pardos, para a universidade e assegurar a presença deles a partir de uma ação política bastante robusta, dentro dos limites que nós temos para manter esses meninos e meninas na universidade. No período que eu estou na gestão, não houve uma única solicitação que eu fiz à COP que não foi atendida. Eu acho que eu sei dos esforços disso, trabalhei ao seu lado durante 3 anos e meio na reitoria e sei os esforços que vocês fazem para manter essa política. Então, é um prazer poder estar com vocês e discutir esse tema tão caro, né, que é a questão da universidade pública e a presença de negras e negros na universidade. Acho, para poder encerrar, acho que quando nós discutimos universidade e a democratização do acesso à universidade, nós estamos discutindo apenas universidade. Acho que nós estamos discutindo mais de 500 anos de história, mais de 500 anos de determinação, de conquistas,
Eu acho que o movimento social negro no Brasil é o movimento mais bem-sucedido, porque é sempre importante lembrar que há pouco mais de 100 anos o projeto era acabar com a presença negra e com a cultura negra na sociedade brasileira. É muito bem-sucedido o projeto. Acho que as mulheres negras são talvez as melhores referências de resistência política no Brasil. E queria encerrar fazendo uma homenagem a essas mulheres negras tão importantes na luta política. E quero lembrar aqui uma pessoa que eu conheci aqui na universidade, quando cheguei, Dona Maria, que teve o nome dela pichado no banheiro, e a violência que foi dirigida a essa mulher, que é a faxineira terceirizada na nossa universidade, uma mulher negra, né, que está próxima da fronteira de se aposentar. Picharam chamando-a de negra suja. E ela deu uma entrevista à televisão local aqui, dizendo que chamavam ela de negra suja, mas era ela quem limpava a sujeira das pessoas que a xingavam. Depois emporcalharam o banheiro e pediram para que essa negra suja limpasse mais uma vez o banheiro e a sujeira que eles fizeram. Isso, para mim, é um dado significativo do que nós estamos enfrentando na sociedade e na luta política na universidade. É necessário que a gente não abandone ninguém nesse debate, que a gente compreenda que esse processo político fora e dentro da universidade implica que a gente não pode deixar de olhar a situação em que a população negra, pretos e pardos ainda vivem nas universidades, assim como na sociedade brasileira. Então, em homenagem à Dona Maria, eu agradeço o convite e espero que, no futuro, novas Donas Marias possam nos inspirar na luta política pelaquilo que eu insisto, que é o processo de reumanização da população negra no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Juarez. Passa a palavra para Cássio, por favor. Eu serei muito breve. Quero agradecer a Genira por mais esse convite. A iniciativa é extremamente importante, nos encontrarmos em uma sala para discutirmos aquilo que de fato vale a pena e que precisa ser discutido. Na semana passada, na terça-feira da semana passada, eu me juntei a Matilde Ribeiro e descemos a serra, fomos até Itanhaém almoçar com o Cabenguele. Cabé é um amigo muito querido, não só meu, é amigo de todos nós, mas é um irmão que completou 82 anos. Cabé foi de 72 anos para 82, né? Não sei se vocês sabem, mas ele teve um registro que diz que ele nasceu em 1950, quando, na verdade, ele nasceu em 1940. Né? E aí falamos de muitas coisas, e falamos disso que nós estamos falando aqui. Mas, em determinado momento, nos convencemos que queríamos era almoçar, compartilhar afetos, compartilhar carinho, porque tudo isso nos cansa muito, né? Nos cansa muito. Nós acordamos falando de racismo e dormimos falando de racismo. E a gente tem um papel extremamente importante e eu devo muito mesmo, muito embora eu pareça ter a mesma idade da Valéria, a mesma idade do Juarez, mas vocês chegaram antes de mim na universidade e eu me inspirei muito em vocês. Conheço muito da vida de vocês porque sempre foram as minhas inspirações. E aí eu termino lembrando de uma frase que eu vi em uma exposição no ano passado na Pinacoteca, uma exposição dos Gêmeos, e no cantinho de um dos quadros estava escrito o seguinte: a porta que você encontrou aberta, fomos nós que arrombamos. Então, vocês arrombaram muitas portas, outras pessoas arrombaram muitas portas,
E nós precisamos também de um momento de sossego, né? De um momento em que as nossas crianças, os nossos filhos possam sair sem você ficar preocupado, não com a preocupação de se perder, mas a preocupação da violência produzida pelo Estado, essa violência de quem vai e picha o banheiro, essa violência de quem vai e mata, todas as violências que nós sabemos e não precisamos aqui ficar enumerando. Então, que tenhamos alguns momentos de paz e de tranquilidade também, e que possamos falar de outras coisas, qualquer outra coisa, que possamos ir pescar, que possamos fazer tudo com a tranquilidade, porque até pescar, você chegando lá, talvez tenha um sacana racista que estraga o seu dia. Eles estão em todos os lugares. Então, eu continuo defendendo fogo nos racistas. Eu continuo defendendo. Então, agradeço muito a oportunidade de poder falar livremente aquilo que eu penso e agradecer todos os dias aquelas e aqueles que vieram antes e que produziram coisas maravilhosas e que tornam possível a nossa continuidade. Foi por isso que eu alterei o meu currículo Lattes. O Lattes começava assim, graduação em tal lugar, não sei o que lá, eu fui e coloquei, bisneto de mulheres negras do Recôncavo, filho de mulher negra do Recôncavo. Hoje tem mais peso para mim exatamente essa história do que qualquer coisa, do que qualquer régua e compasso que a academia tenha me legado, tenha me dado. Então, eu super agradeço e deixo um abraço enorme para todas vocês e para todos vocês. Obrigado. Agradeço muito a Cássio e tenho certeza que estávamos realmente arrombando as portas, né? E vou aqui trazer um outro pesquisador da qual eu tenho um carinho imenso, que nos deixou já tem um tempo, que é o professor Milton Santos. E me lembro que ele disse assim que o único desejo do negro brasileiro é ser tratado como homem comum. Então, quando eu vejo você falando isso, me vem a figura do professor Milton Santos dizendo isso, inclusive no encontro emblemático, que foi o encontro de 89, que aconteceu em Marília, que foi o primeiro encontro de pesquisadores e pós-graduandos negros das universidades paulistas, e que temos isso como um legado, que ali estávamos abrindo as portas, né? Abrindo as portas para que pudéssemos ter, nesse momento, políticas de ações afirmativas, inclusive na mudança profunda da universidade que estamos e que queremos ver transformada. Então, agradeço demais a oportunidade, Juarez, Mário e a Cássio, queridos amigos, queridos companheiros de luta política, agradeço carinhosamente a organização da Genira Chagas e agradeço em particular também o Centro de Documentação e Memória da Unesp, na figura também da professora Maria, que tem feito muito para que nós pudéssemos recuperar esse centro como espaço efetivo de resistência e de existência de uma nova forma de reconstrução da vida. Muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço pela paciência de todos, inclusive pelo extrapolar do horário, mas que foi extremamente rico e necessário. Boa noite para todos, para todas e para todos. Boa noite. Beijo para todos. Boa noite. Abraços.